Quero começar lendo a palavra de Deus com vocês. Na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1,17, eu vou ler um verso só, para começar. E o meu título de hoje é Crescer na Vida. Porque todo mundo quer crescer na vida. Sim ou não? E hoje nós vamos entender o que significa isso. Amém? Vamos ler? Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada de vocês. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês sobre as expectativas que vocês têm para o próximo ano. Antigamente a gente tinha até um cartãozinho que a gente fazia e escrevia ali a lista das metas que nós gostaríamos de alcançar no próximo ano, consagrávamos a Deus e era bem legal fazer isso. Mas você já parou para pensar no que você está esperando para o próximo ano? E se o que você está esperando para o próximo ano diz respeito a você e ao suprimento das tuas necessidades, dos teus desejos, dos teus goals, tudo que diz respeito a você, ou se você já experimentou fazer uma lista das expectativas que você tem para o próximo ano em relação ao que você pode gerar. Porque normalmente o que o mundo nos ensina a fazer, e às vezes em até alguns contextos religiosos, é que você faça uma lista de coisas que você entende que precisa viver. Para quê? Para ser feliz. E sem perceber, você acaba fazendo um atestado de que sem aquilo, você ainda não é feliz. Porque se a gente for parar para pensar isso, eu vou fazer isso aqui, eu vou escrever tudo o que eu quero viver, para quê? Para ser mais triste? Não, ninguém quer ser mais triste no que vem. Alguém tem aí que quer ser mais triste? Não. As nossas expectativas são sempre de ser mais feliz, de ter mais alegria, de ter mais conquistas, de alcançar mais. Acontece que se a gente olhar para a palavra de Deus, se nós olharmos para o que a palavra de Deus nos ensina a fazer, a lista deve ser, antes de escrita, consultada pelo dono do nosso coração. Então o exercício não deveria ser escrever e mostrar para ele a lista do que eu quero viver. Não. A ordem correta devia ser me encontrar com ele e ter uma relação com ele tão forte e tão clara e tão íntima que ele me diz o que eu devo desejar. Ele deve me dizer o que eu devo esperar. Ele tem que me dizer, e eu tenho que aprender a ter sensibilidade para ouvir o que ele deseja que eu viva no ano que vem. Será que a gente tem feito esse exercício? Ou será que a gente tem invertido as coisas? E invertendo as coisas, a gente também está ensinando os nossos filhos a fazerem isso. Escreve aí para o Papai Noel o que você quer ganhar. Em vez de
ter a ousadia e a coragem, porque precisa ter coragem para fazer isso, é se encontrar com o Pai e perguntar para Ele: o que o Senhor deseja que eu viva o ano que vem? Se a gente voltar para o verso que a gente leu, e agora a gente vai ler um pouquinho mais, nós vamos ler do 17 ao 25, a gente vai entender o que Pedro está dizendo para a gente aqui. Quando ele diz para nós vivermos com temor durante a jornada. Vamos lá? Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Ele está falando sobre vida na terra. Isso quer dizer que eu preciso ter temor a Deus, temer a Deus enquanto eu caminho aqui na terra. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a jornada da nossa vida aqui, sobre vivermos no temor do Senhor durante o tempo que vivemos aqui. Uma das traduções para essa palavra temor no grego é peregrinação. Então, o que ele está dizendo? Durante a sua peregrinação aqui na terra, durante o seu tempo aqui na terra, viva em temor a Deus. E o que quer dizer temor? Não é medo. Porque tinha muita gente, muito tempo atrás, que pensava que temor a Deus era ter medo de Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é reverência, é devoção, é obediência. Você sabia que temor é obediência? Temor é querer obedecer para cumprir o nosso propósito. E o que ele está dizendo aqui é que tudo nessa vida é perecível. Tudo na vida é perecível. E a verdade é que a maioria das coisas que nos ensinaram a buscar, a maioria das coisas que nos ensinaram a sonhar, a maioria das coisas que nos ensinaram a querer, a desejar, são coisas perecíveis. E está tudo bem o mundo viver isso. E está tudo bem o mundo viver correndo atrás disso. Mas não está tudo bem um cristão viver na mesma vibe do mundo. E será que nós não estamos nos corrompendo na nossa maneira de viver? E aí eu não preciso que você me responda, mas eu queria que você pensasse aí na tua vida. Qual tem sido a tua maior busca? O que tem permeado os teus dias? O que você anda buscando? Pelo que você levanta todos os dias? O que arde no teu coração? Porque é claro que muitos de nós temos que acordar e ir trabalhar para ter o sustento sem o coração arder. Principalmente se você não encontrou o propósito do teu trabalho. Porque o dia que você entender que uma faxina tem propósito, e que quando você chega na casa de alguém para limpar, você pode deixar a luz de Cristo ali, aí zerou na vida. Entendeu? Mas se você não entendeu que todos os seus movimentos precisam ter propósito,
Teu coração não vai arder por nada. Agora, quais têm sido as nossas buscas? Pelo que você anda lutando? Quais têm sido as suas escolhas? Quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos que você está ensinando os seus filhos a terem? Lá em casa, tadinhas. Ninguém sonha com castelo, ninguém sonha com príncipe, ninguém sonha, porque é vida real. É vida real. E eu não vou fazer minhas filhas acreditarem que existe um mundo de conto de fadas que não existe. Eu vou ensinar as minhas filhas a viverem para Jesus. Porque quando você vive para Jesus, até um príncipe aparece lá. Tá careca agora, tá meio... Mas... tem príncipe que nasceu assim. Bia. Bia, vai conversar com Jesus, tá? Mas seu príncipe é seu príncipe. E não importa. É verdade. Não foi Deus que te deu? E é o plano perfeito de Deus. Não nos moldes do mundo. E é isso que eu ensino para as minhas filhas. Não queiram casar para ser feliz. Por favor. Sejam completas no Senhor. Porque quando você encontrar alguém, você vai transbordar na vida daquela pessoa. Porque se a gente se movimentar nesse mundo a partir das nossas carências, tudo que a gente vai encontrar é frustração. Frustração. Ai, porque eu quero um marido assim, 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 assim. Minha querida, é o melhor caminho para você se frustrar. Porque na maioria das vezes ele vai ser exatamente o contrário do que tudo que você pediu ou desejou. E vice-versa, para as mulheres também. Para os homens, né? Pode ir lá. Não! Crie expectativa de quem você vai ser. Crie uma expectativa de quem você quer ser, para que o nome de Jesus seja glorificado, e não para o que os outros têm que ser, para que você seja feliz. Porque senão você vai começar ano e terminar ano triste, frustrado, decepcionado, com Deus inclusive. Porque aí a gente já coloca a culpa em Deus. Já viu gente que não consegue ser grato porque acha que Deus não cumpriu a expectativa? Isso gera uma ferida no teu coração, você não vai ser feliz nunca. Agora, a partir do momento que eu me encontro com Cristo, e eu sei quem eu sou em Cristo, eu recebi a identidade de Cristo em mim, e nele eu sou completa, as minhas relações vão ser expressão de quem Cristo é. E Paulo nos ensinou a viver assim. E nós vamos ler Efésios 4. Vai falar sobre vida de igreja. E eu entendo que é isso que o Senhor quer para nós como igreja no próximo ano. Não só como igreja, unidade, mas cada um como parte do corpo de Cristo. Efésios 4, nós vamos ler do 1 ao 16 para começar. E olha o que ele fala aqui. Ele já começa com uma dica. Como prisioneiro do Senhor. Quem quer ser prisioneiro do Senhor? Levanta a mão ano que vem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Eu quero. E eu vou. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui, que eu preciso viver o ano que vem, eu preciso viver de maneira digna do chamado que eu recebi. Porque quando eu me encontrei com Cristo, Ele me entregou uma missão. E a missão é revelar quem Ele é. E eu preciso me comprometer com isso. Então, se tem um goal, se tem uma meta, a primeira meta aqui para o próximo ano é esse. É essa.
e eu viva de maneira digna do chamado que eu recebi. Então, é acordar todo dia, antes de sair, falar: Senhor, me ajuda a caminhar hoje de maneira digna do chamado que eu recebi. Porque se você for parar para pensar, como Salmão pregou no Natal, nós não tínhamos capacidade de ser nem estrebaria. Mas ele habitou em nós. E por habitar em nós, agora nós temos a incumbência, o privilégio de carregar esse chamado, de carregar essa missão. E aí, ele diz assim, ó: vivam de maneira digna do chamado que receberam. Com toda o quê? Humildade e mansidão. Com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi nos dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão também que havia descido nas profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, pedindo presentinho de ano novo, pedindo, eu quero isso, quero isso, quero isso. Deixemos, levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Vivam de maneira digna do chamado que receberam. Façam jus ao chamado, é isso que ele está querendo dizer. Acorde na consciência de que você tem que fazer jus ao chamado que você recebeu. Se qualquer um de nós aqui recebeu incumbência para amanhã, se de repente um de vocês me pedir assim: Ioná, de manhã, você pode pegar esse pacote e levar para alguém? Eu falo: ok, pode contar comigo, eu vou fazer isso de manhã. Eu vou acordar, vou me organizar o máximo possível, o mais rápido possível, para quê? Para cumprir algo que alguém me deu como tarefa. Agora, imagina o próprio Deus, o próprio Criador te incumbindo de algo para a tua vida. E você olhando para aquilo e falando assim: hoje não vai dar tempo não, eu tenho outras prioridades. E a minha pergunta para você é: quanto tempo há quanto tempo você está adiando o que Deus te pediu para fazer? O que tem te impedido de viver de maneira digna da vocação que Deus te deu? Quais são os obstáculos que estão aí na tua vida, que estão te impedindo de viver de acordo com a identidade que você recebeu? Porque você recebeu a identidade de filho, imago
dei imagem e semelhança. E se eu sou imagem e semelhança, eu preciso me mover na terra como imagem e semelhança. E o que tem te impedido? Quais são as coisas que têm te impedido de viver completamente o teu chamado? Porque o chamado não é para pastor. O chamado não é para quem está aqui em cima. O chamado é para todos nós. Nós recebemos a incumbência de manifestar as virtudes de Cristo. Sabe esse pacote hoje aí? Pega aí as virtudes de Cristo. Segura esse pacote. Está aí. O que você vai fazer com essas virtudes de Cristo que você recebeu? Se você tiver o ano que vem todo centrado em você mesmo, centrado nas tuas dificuldades, nas tuas necessidades, nas tuas urgências, no teu hedonismo, no teu egoísmo, você nunca vai ser capaz de manifestar as virtudes de Cristo. Mas se você entender que você foi chamado e que Deus já te deu todas as condições, porque Ele deu, tá? Deus não é... Eu vou contar uma coisa muito engraçada para vocês, agora que eu lembrei. Não ia contar, mas agora eu lembrei. A gente faz amigo secreto. Em família, né? Sempre no Natal. E aí o Samuel falou assim, eu estava no mercado, ele falou, eu preciso comprar um presente para a Chloe. Não conta para ninguém, mas eu tirei a Chloe. E eu não tenho tempo de ir, você precisa comprar um presente para a Chloe. Eu falei, tá bom. Lá comprei. Comprei uma barraca para ela. Comprei uma barraca que infla, assim, ó, vira um negócio no meio da sala, assim, né? E aí falei, ela vai abrir aquilo, ela vai ficar feliz da vida, né? Tipo de princesa, né, e tal. Aí comprei, estava barato, na promoção. Falei, é esse mesmo, a bichinha vai ficar feliz da vida e tal. Quando eu entreguei o presente para ela, que eu olhei na caixa, precisava de um fan, de um ventilador. Então, você tem a barraca, você comprei a barraca, estava baratinha, né? Bobinha. Estava lá escrito, precisa de um ventilador. Então, agora, eu tenho que comprar um ventilador para ficar inflando aquilo ali para a menina brincar. Eu falei para o Samuel, vou devolver, vou comprar outra coisa, porque vai dar mais gasto do que... Quer dizer, eu comprei um presente pela metade. E ela nem sabe. Não, ela sabe que está faltando um ventilador. Isso não acontece quando Deus entrega para nós a identidade dele. Ele nos dá o presente e ele nos dá as condições para que a gente possa manifestar. Teu ventilador está aí. Eu te dou a barraquinha, mas ele também te deu o ventilador. Então não pense que, eu recebi isso aqui, eu não sei o que fazer. Não, sabe sim. Porque se você conversar com o dono da obra, se você tiver intimidade com o dono da obra, ele vai te mostrar, ele te dá todas as instruções de como fazer o que você precisa fazer. Ele já te deu tudo o que você precisa. Então a nossa vocação é ser expressão do amor de Deus na vida das pessoas. Agora, se nas nossas relações o amor de Deus não está sendo visto, vou repetir. Se nas nossas relações interpessoais, se nas nossas relações com as pessoas de perto, de longe, as nossas relações não estão vendo Cristo em mim, significa que eu posso estar com um grande problema de identidade. Porque eu estou me relacionando. Porque todo mundo se relaciona, não tem como fugir. A gente se relaciona. Você precisa se relacionar. Para trabalhar, você precisa se relacionar. Só que se o amor de Cristo não está sendo visto através das tuas relações, significa que você pode estar com um grande problema de identidade. Você não sabe quem você é. Você não sabe que você foi chamado filho. E você não sabe que você carrega os atributos de Deus em você. Porque eu só revelo quem eu sei que eu sou. Eu só vou revelar quem eu tenho certeza que eu sou. Eu não consigo revelar quem eu não sou. É por isso que lá em casa, na sua casa e na minha casa,
as pessoas sabem bem quem nós somos. Sim ou não? Ali, você é quem você é. E foi interessante porque Salmão tinha programado com a gente uma brincadeirinha no Thanksgiving, quando a Bia veio, e a gente não conseguiu fazer essa brincadeira, nós acabamos fazendo a semana passada. E a brincadeira é muito legal. Ele viu em algum lugar na internet e a gente resolveu fazer. E aí depois eu posso até passar para vocês as frases direitinho para que vocês façam em casa. Mas você precisa estar pronto para essa brincadeira, tá? Talvez você não esteja. A brincadeira é a seguinte: você se reúne com a família numa roda e são 3 perguntas que você vai trazer à mesa para que elas sejam respondidas. Então, a primeira pergunta, e todo mundo pergunta para todo mundo. Então, assim, a Ioná é escolhida, então o Salmão pergunta, a Bia pergunta, a Lalá pergunta e a Chloe pergunta, tá? Então, assim, é de todo mundo para todo mundo, tá? Ninguém escapa. A Chloe não escapou, brincou com a gente lá. Então, assim, a primeira pergunta é a seguinte: o que eu faço que eu devo continuar fazendo? Então, número 1, o que eu faço eu devo continuar fazendo? Salmão, o que eu faço e devo continuar fazendo? Aí ele fala, você faz isso, acho legal, você tem que continuar fazendo. Bia, o que a mamãe faz que eu devo continuar fazendo? Lavínia, Chloe, então essa é a primeira pergunta. O que eu faço que é legal, que eu tenho que continuar? Até aí, maravilhoso, né? Todo mundo se infla igual a barraca do ventilador. Todo mundo lá inflado, maravilhoso. Todo mundo cheio, né? Que eu faço, que eu devo continuar fazendo, que legal, tá. A segunda, o que eu não faço e preciso começar a fazer? Então, assim, você não faz isso, você devia começar. Então, passou por todo mundo brincou lá, ficava girando a garrafinha lá, e aí, todo mundo. Até aí, legal, né? O que eu faço agora? A última pergunta é: o que eu faço e devo parar de fazer? Você está pronto para essa conversa? Porque uma coisa é eu vir aqui e perguntar para vocês, igreja, e aí, o que vocês acham que eu devo parar de fazer? Agora, lá, onde tudo é verdade, tem máscara, né? Tem máscara. Aí sim. E aí, enquanto eu estava estudando, o Espírito Santo me trouxe isso à mente. Eu preciso brincar com ele. Espírito Santo. E você também, no caso. Faça isso. Espírito Santo, o que eu faço e devo continuar fazendo? Até aí? Legal. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei que eu sou legal. Espírito Santo, o que eu não faço que eu preciso começar a fazer? Espírito Santo, o que eu faço que eu tenho que parar de fazer? Será que nós estamos prontos para essa conversa? Que sejam essas as resoluções do seu ano novo. Converse com o Espírito Santo. Porque se eu tenho que viver de maneira digna do meu chamado, eu preciso ter a ousadia de fazer essas perguntas. Porque senão eu vou passar mais um ano vivendo para mim, sem cumprir o propósito. Depois eu vou mandar para vocês as 3 frases. E ele diz assim, e Paulo vai dizendo: humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros com amor. Vou repetir. Suportando uns aos outros com amor. Suportar, você até suporta, né? Agora, com amor. Suportar, às vezes você não tem o que fazer, você vai sair do emprego. Né? Será que você tem suportado com amor? E essa palavra aqui tem podem ter dois sentidos.
de suportar, de aguentar, ou de suportar como auxiliar, quando aquela pessoa não está te dando o resultado que você espera que ela te dê. E o casamento é um ótimo campo para você expressar isso aí, sim ou não? Então, nós somos chamados para suportar uns aos outros com amor incondicional, oferecendo ferramentas para que essas pessoas sejam o que elas foram chamadas para ser. Então, além de você viver de maneira digna da tua vocação, é você suportar o outro para que ele também seja capaz de cumprir o propósito dele. E será que a gente está pronto para suportar quem está do nosso lado para que ele seja maior do que nós? Vou repetir. Será que nós estamos prontos para suportar, sustentar, auxiliar quem está perto da gente para que eles sejam maiores do que nós? Eu quero. Eu quero, é isso que eu quero e é isso que eu decido viver. E eu já falei para algumas pessoas isso aqui. Porque as mulheres que estão perto de mim, elas serão muito maiores do que eu, para a glória de Deus. Mas muito, todas. Começando pelas minhas filhas. Porque eu não estou aqui como pastora dessa igreja para achar que eu sou melhor que alguém. Pelo contrário. Ou eu entendo que o meu papel aqui é lavar a pé e ser trampolim para o outro crescer, ou eu não posso falar que eu sou pastora. Posso ser qualquer outra coisa. Posso ser pregadora, posso ser palestrante, eu posso ser o que você quiser me chamar. Mas como pastora, eu preciso viver de maneira digna da minha vocação. E viver de maneira digna da minha vocação é ser instrumento de Deus para que as pessoas que estão perto de mim sejam muito maiores do que eu, para a glória de Deus. E é óbvio, isso não combina com o mundo. É óbvio que isso vai na contramão de tudo que a gente ouve por aí. Tipo assim, não entrega tanto, não dá tanto. Sabe aquele negócio? Você compra uma roupa e a pessoa fala, nossa, que linda. Você fala, obrigada. Eu já olho e falo assim, Target. Direto, às vezes eu passo assim pelos lugares, I love your shirt. Eu falo, Target. É verdade. Que ela vai lá, ela vai encontrar uma saia para ela usar também. Sabe esse negócio? Não vou falar para ninguém, porque isso aqui. Por que mesmo? Eu estou dando um exemplo bobo. Mas é isso. Senão eu vou passar mais um ano me achando melhor do que alguém. Continuando. Olha o que está descrito assim. Aqui, ó. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Não está falando assim, faça um esforcinho. Tenta. Tenta conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Como conserva a unidade do Espírito? Pelo vínculo da paz. Paz é fim de guerra. Paz, lembra que a gente falou isso? Já falamos isso esse ano. Paz é fim de guerra. Paz é reconciliação. E a minha pergunta para você é, para quem que você precisa pedir perdão antes desse ano acabar? Para quem você precisa pedir perdão antes desse ano acabar? Quem você precisa perdoar antes desse ano acabar? Porque o perdão é uma decisão tua.
quem você precisa perdoar antes do ano acabar. Sabe por quê? Evangelho é responsabilidade. E você é responsável por ser agente da paz. Então não importa. Ah, mas você não sabe o que me fizeram. Eu não preciso saber. Porque não é sobre o que fizeram com você. É sobre quem você é. E se você tem a virtude de Cristo em você, você tem o perdão dentro de você para ser expresso. E é um exercício. Não ache que você vai perdoar uma pessoa hoje, que nunca mais você vai ter que perdoar alguém. Não. Você vai ter que viver perdoando, assim como Deus fez com você. Efésios 4, do 17 ao 32 agora. Assim, olha o que Paulo está dizendo. Eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos teus pensamentos. Quanto tempo desse ano você gastou com inutilidade? Queria te perguntar. Eu gastei muito. E já decidi que eu não vou gastar. Não vou. Réu confessa aqui. Quanto desse ano, se você fosse checar o screen time do teu ano todo, de quanto você gastou com inutilidade aqui? Quanto caberia na tua conta? E ele está dizendo, então não vivam mais como gentios na inutilidade dos teus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, de 2024, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do velho homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo, de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Tem problema irar? Não. Mas não peque. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para quê? Edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graças aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Palavra torpe não é só palavrão. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não falo palavrão. Quando você fala mal do outro, às vezes é pior do que um palavrão solto. Mas o que tem que sair da minha boca enquanto estou cumprindo o meu chamado e a minha vocação? Apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade.
para terminar, eu coloquei aqui crescer na vida é crescer no amor. O que você quer para o ano que vem? Você quer crescer na vida? Se você quer crescer na vida, cresça no amor. Porque se a gente for resumir tudo que foi escrito aqui, tudo que foi escrito aqui, se baseia no amor. Porque quando eu desejo andar, caminhar, viver da maneira digna da minha vocação, eu tenho que entender que eu preciso caminhar no amor. Não é mais caminhar no amor próprio. Porque se a gente voltar para o mundo, e se a gente voltar para as grandes palestras famosas que enchem estádios, o que você vai ouvir é que você tem que se amar, que você tem que se adorar, que você tem que se inflar do seu eu, que você tem que correr atrás dos seus objetivos, que você tem que ter metas. Faça metas. Você tem que ter metas para alcançar. E eu não estou dizendo que a gente não precisa sentar e programar o nosso ano com coisas que a gente sabe que precisam ser feitas. Não é isso que eu estou dizendo. Não, não é isso. Faça, sim, uma lista das decisões que você precisa tomar diariamente para que a tua vida seja diferente do que foi até hoje. Porque a impressão que a gente tem quando a gente lê o Evangelho, a gente pode ter, é que o Evangelho é um caminho de abrir mão, de sofrimento, de dor, de dar passos para trás dos nossos desejos. E se você for para pensar de maneira humana e carnal, realmente não vai valer a pena. Não vale. Agora, se você decidir olhar para o Evangelho como um privilégio, abrir mão das coisas já não te gera tanta dor. Porque quando você entende o tamanho do amor que você recebeu, você vai sempre se ver em dívida. E não importa o que você precise deixar para trás, não importa. Nada vale mais do que viver de maneira digna da tua vocação. Nada. Essa que vos fala precisou abrir mão de muita coisa. Precisou e precisa. Quando eu estava no topo da minha carreira, já um passo de chegar onde eu sempre quis chegar, porque eu fui convidada para ser o que eu queria ser, que eu sempre quis ser. Eu já tinha passado em 2 concursos, tinha uma carreira vitalícia, onde eu achava que estava o meu tesouro. Quando eu estava ali, Deus me perguntou se eu estava pronta para deixar. E de verdade, meu marido está aqui, ele sabe. Sem titubear, eu disse sim. Eu estou pronta para deixar.
E aí você pode me perguntar, a gente vai fazer 10 anos que está aqui. E aí você pode me perguntar, você se arrependeu? Porque quando a minha mãe foi lá na sala da diretora pedir a minha exoneração do meu cargo, a minha diretora me ligou. Não, liga para ela, porque eu não estou acreditando que ela vai fazer isso. Eu não estou acreditando, ela não vai fazer isso. Ela me ligou e eu falei, é isso. Porque posição não me compra, dinheiro não me compra. Satisfação de ter uma carreira legal não me compra. E eu não me arrependi nenhum dia. Nenhum dia. E eu não estou dizendo para vocês que foi fácil chegar aqui e depender financeiramente, porque lá eu não dependia, lá eu dependia do meu trabalho. O dinheiro estava na mão, eu fazia o que eu queria com o meu dinheiro. Salomão nem sabia o que eu fazia, não ficava cobrando, né? Não foi fácil. E ainda não é fácil lidar com algo que eu tinha na mão e hoje eu não tenho mais. Mas é infinitamente melhor. De verdade, vocês sabem que eu não falo mentira para vocês. Infinitamente melhor experimentar o que eu tenho experimentado nesses 10 anos de dependência total de Deus. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Quais têm sido os teus investimentos? Vocês estão conversando com alguém que é muito feliz por ter sido alcançada, por ter sido impelida a entregar. Porque hoje eu vejo, foi graça de Deus. Quando Ele me pediu para entregar aquilo que supostamente era o que mais valia para mim. O que eu tinha estudado tanto para conquistar. E algo que ninguém do mundo podia me tirar. E eu amava fazer, tá? Amava. Porque eu entendia que aquilo naquele tempo era o meu propósito. Aquelas crianças para mim eram minhas filhas espirituais. E eram 40 crianças dentro de uma sala de aula. Me deixavam maluca. Mas eu chegava em casa pensando, uau, cumpri meu propósito aqui. Era muito maravilhoso. Agora, eu tenho refletido muito sobre isso, sobre a vontade de Deus. Porque teve um tempo na minha vida que eu tinha muito medo da vontade de Deus. Eu tinha medo. Eu tinha medo da vontade de Deus não ser a minha. Eu tinha medo da vontade de Deus não combinar com a minha. E aí Deus foi me levando por caminhos em que eu fui obrigada a fazer entregas. Ele não obriga, mas Ele te empurra, né? Pro bem, por amor. E aí nesse caminho todo, primeiro eu aprendi a conhecer a vontade de Deus. Depois eu aprendi a aceitar a vontade de Deus. Depois eu aprendi a obedecer a vontade de Deus. Mas hoje eu aprendi a amar a vontade de Deus. E é por isso que eu falo para vocês que eu acho que eu estou me convertendo. Eu acho. Porque a verdadeira conversão só acontece quando você abre mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. É quando a vontade de Deus é gerada em você. Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que está diferente do que eu era. Eu já não desejo o que eu desejava, eu já não quero o que eu queria. E essa é a conversão, é converter a tua vontade na vontade de Deus. Então meu convite para você em 2025 é esse. Tenha a coragem de se abrir para viver a vontade de Deus.
O ano passado, nosso culto de ano novo, quando foi escrever no balão, eu paralisei. Que eu acho que já devia, uma coisa já estava acontecendo ali dentro de mim. Na hora de escrever o que eu queria, eu não consegui. E eu escrevi assim: eu quero a tua vontade. Nem mais uma palavra. E aí, posso dizer para vocês que eu vivi esse ano foi lindo demais. Muito além do que eu podia pensar, do que eu podia pedir, do que eu podia sonhar. Muito além. E eu termino o ano cheia de gratidão, querendo escrever de novo no balão. Não vai ter balão esse ano, tá? Foi proibido pela Flórida soltar balão. Vão ter outras coisas legais no culto. Mas, se fosse para escrever, novamente, eu escreveria: eu só quero a tua vontade. Porque foi assim que Jesus me ensinou a orar. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, porque na terra é onde eu estou dominando, como no céu, porque no céu já acontece. Mas na terra, Ele nos deu o livre arbítrio para viver ou não a vontade de Deus. Então é por isso que Jesus falou: assim na terra, onde eu estou dominando aqui, como já acontece no céu. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, porque aí sim nós vamos manifestar as virtudes de Cristo para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.